Olá, vamos para mais uma pílula de conhecimento da psicanálise e hoje eu quero falar das características do fetiche. Pois é, sabemos que o fetiche é o fenômeno da estrutura perversa. A estrutura perversa, ela tem a característica da denegação, da falta, da castração e ela produz, enquanto articulação com essa falta, o fetiche, o objeto de fetiche. Então, Freud, eu vou citar aqui basicamente o texto freudiano, que se chama O Fetichismo. O Freud vai dizer o seguinte, que o objeto de fetiche, ele funciona como um objeto que tampona a visão do perverso de entrar em contato com essa castração. E o Freud vai dizer que não é uma castração qualquer, é a castração da mãe, ou seja, reconhecer que falta na mãe um pênis. Então, esse objeto de fetiche, ele não vai substituir qualquer pênis, ele vai substituir justamente a castração que a gente sabe que edipicamente é a castração que opera a diferença sexual. Quando Freud apresenta pra gente o Édipo masculino, ele vai dizer que a ameaça de castração, aquela só da palavra, ela não faz efeito. Que o que produz o efeito é quando o menino se depara com a diferença sexual, com a anatomia feminina, e a partir dali ele pode observar, ele consegue, perceber que existe uma outra pessoa que não possui o pênis. Então, é justamente a castração feminina, a castração, no caso, materna, que o fetichista não consegue perceber. Isso para ele é muito angustiante. Então, ele usa do objeto de fetiche para fazer esse tamponamento. E aí, não é à toa que, em grande maioria, os objetos de fetiche, eles estão relacionados ao caminho que o menino precisa percorrer para perceber essa castração. Então, o Freud fala que é um movimento de baixo para cima. Então, a gente pode pensar no salto alto, nos pés, na meia calça, na cinta liga e a calcinha, que são todos os objetos que antecedem a visão daquele sujeito de que falta ali um pênis nessa mãe, um pênis feminino. Então, por isso que normalmente na clínica da estrutura perversa, esse fetichismo ele não vai aparecer como um problema, como fonte de angústia, como aparece, por exemplo, o sintoma no caso da estrutura neurótica. Por quê? Porque o fetichista, ele se vale, né? Para ele é prazeroso ele ter conseguido fazer essa construção. É como se ele tivesse conseguido, em alguma medida, superar a castração. Então, ele tem, né, uma relação com o fetiche que é uma relação de puro prazer, diferente do sintoma, que tem prazer, claro que tem, a gente sabe que o sintoma é uma formação de compromisso, mas ele não é só prazer, ele tem também mal-estar, que leva esse sujeito neurótico à análise. E por isso também que é muito difícil a gente receber na clínica um sujeito de estrutura perversa, porque não tem, né, tanta angústia como aparece na psicose e na neurose. Então, e aí tem um outro texto também do Lacan, que é a função do véu, que está no seminário 4, que o Lacan vai falar exatamente dessa função de véu, de tamponamento, que o objeto de fetiche faz em relação à castração que o sujeito perverso denega. Diferentemente da psicose, que fora clui,
o perverso ele denega, ou seja, ele sabe que a castração tá ali, mas ele opta por superá-la, né? E colocando, inclusive, a castração muito mais no outro, que o outro é o sujeito dividido e não sou eu. E por isso que também o perverso ele vai se alimentar, né, do gozo de colocar o outro no lugar de divisão. O outro fica dividido e eu não. Bom, espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje. Lembrando que toda semana estamos aqui com novas pílulas de conhecimento em relação à psicanálise aqui para vocês. E até a próxima!